Fale, meus queridos doutores, futuros colegas que vão portar uma dessa. Estamos aqui para mais um esquenta do projeto Quero Passar na OAB, que vai ser um projeto de aulas que vão ocorrer nos dias 10, 12 e 14 de abril, sempre às 20 horas na hora de Brasília, que eu vou mostrar para vocês o caminho, eu vou ser uma verdadeira bússola humana e mostrar para vocês o caminho que vocês têm que seguir e o que vocês não têm que seguir na aprovação, para a aprovação de vocês. E a gente está nessa série de esquenta, que é aulas que eu vou dar um aperitivo do que a gente vai tratar lá, mas às vezes nem é tanto esse assunto. Vou trazer uma aula muito especial para vocês, mas não percam a aula do dia 10, 12 e 14, porque ali vai estar só o creme de la creme, o não sei mais, uma coisa muito boa, e eu prometo para vocês que, como eu sempre falo, eu não prometo a aprovação, mas eu vou te deixar na boca do gol, a poucos quilômetros do local, tu só vai precisar chegar na prova e marcar. Só marcar, se tu seguir, se tu fizer a tua parte, tu só vai chegar lá, marcar na tua prova, e vai ser 50, 60 pontos, 60 pontos eu tirei, vários alunos meus, 58 e tal, ou então foi gerado 40, que também passa. De 40 para 60 não mudou nada, ambos foram aprovados, a gente não tá falando de um concurso público. O assunto de hoje é, eu não vou ter tempo para estudar. A gente já até conversou sobre esse negócio de tempo, sobre escolhas, sobre o que envolve tudo isso. Principalmente tempo, que é algo escasso, é o bem mais valioso da nossa vida, mas muitas das pessoas botam essa barreira na mente, falando que não vai ter tempo para estudar, que é uma prova muito longa. A gente sabe que o edital agora vai ter 20 matérias, e com essas 20 matérias pode ser um pouco mais complexo procurar encaixar tudo dentro de um padrãozinho, tudo dentro da caixinha do estudo. A prova da OAB é basicamente uma corrida quanto tempo, sei lá quanto tempo vocês vão ter para se preparar. Tem gente que tem 30 dias, 15 dias, 90 dias, 45 dias. Então é a gente correndo atrás de um tempo que a gente não tem, muitas vezes, porque a gente não sabe gerenciar. E eu vou falar sobre isso nas dicas depois. Mas é isso. A gente não tem como fugir, que normalmente é um prazo curto de uma para outra. E a gente vai ter que estudar pra caramba nesse período. Mas não é impossível. Se muita gente conseguiu, se eu conseguir, isso é a prova. Mas fique claro que esse é um receio super válido, é super normal você ficar com medo disso. E também é algo humanamente impossível tu conseguir fechar todo o edital. Então a ideia basicamente é, tu tem pouco tempo, sabemos que todo mundo tem pouco tempo, o tempo que tu tem de 24 horas no teu dia é o que eu tenho de 24 horas no meu dia. Se tiver menos tempo que o teu colega para estudar para a prova da ordem, não importa porcaria nenhuma, porque o que importa é o que tu vai fazer, o que o teu colega faz, o que tua amiga faz, o que o teu pai faz se estudar para a ordem também, pouco importa, cada um por si. E a dica que eu te dou é, tu tem que procurar uma metodologia ou o método, que nem o meu, ou de algum colega, ou então uma própria videoaula, porque eu sou completamente contra, já falei várias vezes sobre isso, mas é melhor do que tu não fazer nada e ficar só reclamando. Então tu tem que ter em mente isso. Tu tem algo que vai te levar para esse local mais rápido, que ele vai ser tipo o caminho. Tem o caminho que é para te chegar até o local, vou chamar de o caminho para te chegar no teu sonho. Tá aqui, teu sonho. O caminho para te chegar nisso. E aqui tem o veículo, que é o meu método, por exemplo. E aqui é o percurso. Tu tem que usar um carrinho bom para te levar no caminho, para tu atingir isso aqui. Sozinho tu não vai conseguir, tu já sabe disso. Tu tem que escolher o que melhor vai satisfazer teus desejos. Ou seja, tu é da pessoa que diz que é de cursinho, já debati contigo sobre isso em outros vídeos, mas ok, tu é do cursinho, procura o melhor que se encaixa pra ti. Eu vou ter 5 dicas pra vocês hoje. A primeira é, tu tem que escolher um bom método pra te encurtar o caminho. Nunca esquece da analogia do carrinho. Isso não parece um carrinho. Mas tu tem que escolher um bom método pra que te leve o mais perto e o mais rápido disso aqui. Isso vai te poupar tempo, vai te poupar estresse, vai te poupar dinheiro, vai te poupar problema, vai te poupar depressão, ansiedade. Eu poderia ficar falando a noite toda do que isso vai te poupar. Segundo, como eu já falei num vídeo sobre tempo, tu tem que maximizar o tempo disponível. Então tu tem 2 horas de almoço na tua empresa, estuda uma, almoça uma. Tu tem 1 hora de estudo de ônibus, no caminho do teu trabalho, do caminho para a faculdade, do trabalho para a faculdade. O meu método é sobre estudar questões, tu conseguiria estudar no ônibus, então maximiza esse tempo. Não é que ele vai ser um tempo de estudo limpo, mas tu pode tirar para fazer as questões de uma matéria que tu acha mais, que tu gosta mais, por exemplo, ética, para pelo menos ir treinando teu cérebro, treinando. Ou então revisar, porque a revisão, ela não é que ela não dependa de tanta atenção como a gente tinha, mas tu já pegou o assunto e tu já viu no que tu errou. Então reler pelo menos as questões que tu já errou também seria um caminho para te fazer. Eu fiz isso quando estava estudando na minha época, então daí uma outra dica. Colocar o tempo livre no papel é a terceira, porque muitas vezes a gente imagina assim, eu tenho esse tempo livre, mas na verdade a gente não tem. Ou então eu não tenho esse tempo, mas quando tu faz o cronograma do teu dia certinho, tu viu que ficou uma lacuna aqui, uma lacuna aqui, uma lacuna aqui. Então, por exemplo, tu trabalha de home office e vai tendo essas lacunas. Por que tu não pegar e colocar todo o teus trabalhos, botar eles empilhados e que tu conseguisse terminar de 8 às 2, por exemplo? Se é home office, tu faz tua produtividade. Se teu trabalho não permitir isso, essa dica não vale muito nessa parte do exemplo que eu tô falando. Mas se permite, vai juntando todos esses quadradinhos de tempo livre, que no final tu vai ter 1 ou 2 horas a mais do tempo que tu acharia que teria para estudar. E isso faz um efeito do caramba no final do período que tu tá estudando. Então, por exemplo, tu vai ter 90 dias e suponhamos que tu consiga, nos dias úteis, tô falando do exemplo se tu trabalha, que tu vai conseguir arranjar 1 hora e meia dentro do teu trabalho. Vezes 5, isso vai dar 7 horas e meia por semana. Não vou multiplicar por 90 dias porque não sou uma calculadora.
Mas 7 horas e meia, e eu falo que vocês conseguem fazer 20 questões a cada 1 hora. Eu não vou falar que vocês vão conseguir usar todo esse tempo, né? Mas é o que eu tô mostrando, é muito simples, a gente vai conseguindo arranjar tempo. E assistir um Netflix, assiste, sei lá, 3 filmes por semana. Assiste um nessa preparação pra tua prova. Ou não assiste nenhum, mas se tu achar necessário, que tu tem que tirar um dia, por exemplo, domingo, pra descansar e tal, tá de boa. Não sou daqueles caras que ficam mandando vocês virarem escravo do estudo, porque não importa nada tu pilhar tua cabeça ao máximo, chegar lá na tua prova, pegar pancada e depois falar, pô, nem vale a pena estudar, porque não foi isso, tu só se sobrecarregou. Então tira o tempo pra te fazer teu hobbyzinho, mas se tu puder diminuir um pouco a quantidade, sei lá, jogar bola 3 vezes na semana, joga só uma. Gosta de assistir uma série, deixa pra assistir um episódio a cada 1 semana, se lançar um por semana, assistir um a cada 2 semanas. Tu vai saber fazer, já entendeu o recado. A quarta dica é óbvia, ela advém de todas essas três que eu tô falando, é respeitar esse cronograma. Se tu escolher o meu método pra te pegar e estudar, tu tem que saber quantas horas tu vai estudar por dia, eu entrego isso lá, falando se tu vai estudar 2, 3 horas, tu vai decidir, tu vai encaixar no teu cronograma, e depois tu pega o cronograma que eu falei pra te criar de aulas. Então com o cronograma de matéria que eu te dei, e o cronograma de aulas que eu tô te... E o cronograma de aulas não, tô ficando doido. Não levem a sério. Mas o cronograma de matérias que eu te dei e o cronograma de tempo que tu botou no papel, que se tu não botar no papel não vai funcionar, pô. Mas que tu botou no papel e percebeu que tu tem 1 hora do teu almoço, 1 hora do caminho pra tua faculdade. Tu já liberou 2 horas. Com as 2 horas que tu já tinha pra estudar já são 4. Junta os dois, isso vai dar um resultado massa. E por fim, a quinta é estudar, estudar, estudar. Ação, ação, ação. Action, take it action, take it action, take it action. Sem desculpa, sem mimimi, sem, tô com depressão, quer dizer, isso aí é perigoso pra caramba. Mas sem crise de ansiedade também é muito perigoso. Só tô usando exemplo ridículo. Mas sem o que tu puder evitar, evite. Só bote estude, 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 estude. Coloque na cabeça que tu vai chegar, que no final do mês, não tenho certeza de quando é a segunda fase, mas que tu vai ter essa carteira na tua mão, tu vai bater no peito, sou advogado. E é por isso que a gente tá aqui conversando todos esses dias, e é por isso que a gente vai continuar aqui, e é por isso que vocês vão estar comigo no dia 10, 12 e 14 de abril, às 20 horas no horário de Brasília, pra eu mostrar não só essas dicas quebradas, eu vou te entregar o caminho, o que tu tem que fazer, como fazer, que horas fazer, já que a gente tá falando de tempo, mas se tu não conseguir passar nessa prova, é super entendível. Só que eu vou estar te entregando um caminho que normalmente tu pode nunca ter visto. Então se tua cabeça não sair, tu assistiu a aula errada, tu vai ter que assistir de novo. Eu tô prometendo uma coisa muito boa. Assiste lá, o resto deixa comigo.